Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Fala galera! Estamos estudando aqui direitos reais, já passamos pela posse e agora estamos na propriedade. Já vimos os primeiros conceitos e a classificação da propriedade e agora a gente vai estudar especificamente a aquisição de propriedade imóvel. Como que se dá a apropriação, a aquisição de propriedade imóvel. Bem, a aquisição de propriedade de bens imóveis pode ocorrer de três maneiras, e nós vamos estudar essas três maneiras. Ela pode se dar pelo registro, pela acessão ou uso capião, tá? Vamos falar primeiro da forma, então, de propriedade, de aquisição de propriedade imóvel. Isso é muito importante, pessoal, imóvel, tá? Que é o registro. Então, passa por todo ali o procedimento cartorário, né? Ali no cartório. E existem algumas fases. Quais são elas? Primeiramente, a pré-notação. A pré-notação, ela vem descrita no artigo 1245 do Código Civil. O artigo 1245, em seu caput, diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Eu não vou ler os parágrafos agora, que são 2, porque ao longo dessa explanação eu vou tratar das situações. Mas vejam, de cara aqui no caput, nós temos a informação de que essa transferência, ela se dá entre vivos. Então, do tipo intervivos, ou seja, não é pela sucessão, pela causa mortis, tá? Não é algo que vai ser dado pelo falecimento de outro. É uma transação, uma transferência entre vivos dessa propriedade. E ele fala que é como? É mediante o registro do título translativo. Que raio de registro translativo é esse? Aqui, vamos lá. Título translativo. O título translativo de propriedade é um documento que se transfere a propriedade de um imóvel, podendo ser um instrumento público ou particular. Então, por exemplo, a escritura. A escritura é um exemplo de título translativo, onde vai se transferir esta propriedade. Então, a escritura ela pode ser registrada em qualquer lugar, não necessariamente aonde o imóvel está, né? O registro de imóveis não, mas a escritura sim, tá? Por isso que pode ter mais de uma escritura, mas mais de um registro não. O registro tem que ser na localidade do imóvel, tá? Então, voltamos aqui ao nosso caput do 1245. Vou ler novamente. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo, ou seja, no caso aqui, a escritura, contrato de gaveta, no registro de imóveis, tá? Então, a prenotação em cartório refere-se a um procedimento em que um documento apresentado no cartório é inicialmente submetido a uma análise preliminar pelo escrivão. Então, o objetivo aqui é fazer esse registro, tá? Que é um dos tipos de aquisição da propriedade de bem imóvel. Então, se houver... Cadê? Não. Então, o registro é o quê? Quando se tratar de ato intervivos, como eu disse, a propriedade imóvel poderá ser transmitida pelo registro do título translativo, correto? Do cartório de registro de imóveis. E presta atenção, enquanto não houver o registro, o alienante é considerado como proprietário. E aí a gente volta para o parágrafo que diz, ó, enquanto não se registrar o título translativo, certo, no imóvel, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, o cara ainda não transferiu, não fez o registro, ele continua sendo dono, tá? Se houver 2 ou mais títulos translativos, como eu disse, pode haver mais de uma escritura, correto? Que é o documento hábil
para transferir a propriedade, né? Como é o caso da escritura que eu falei. Então, vai ser considerado, vai ser válido aquele que for prenotado primeiro. Então, quem fizer a prenotação no cartório primeiro é que vai valer aí como titular para essa transação, para essa transferência, tá bom? Então, vai ser válido aquele que for prenotado primeiro. Então, esse é o início dos procedimentos para o registro, tá? Para essa transferência. Depois, nós temos a análise formal. Então, após a prenotação, que é a análise ali do escrivão, né? Mediante a apresentação desse título translativo. Então, após a prenotação, o cartório de registro de imóveis terá 30 dias para fazer a análise formal do título translativo e os documentos que o acompanham. Então, dá-se entrada, faz a prenotação e aí vem a análise formal por parte do cartório. Se o cartório de registro de imóveis entender que falta documento ou informação ou que um erro formal na apresentação, na documentação apresentada, ele expedirá uma nota de devolução e exigência, tá? Então, se for nessa análise formal, for observado pelo cartório de registro de imóveis que há algum problema, falta de documento, alguma coisa, então vai haver essa nota de devolução e exigência para correção, né, desse vício. O proprietário, discordando do cartório de registro de imóveis, pode iniciar um procedimento de suscitação de dúvida, que será processado pelo juiz corregedor do cartório de registro de imóveis. Então, vejam, vou voltar no artigo, tá? 1245, no parágrafo 2º, nós já lemos o caput, o parágrafo 1º. O parágrafo 2º fala assim, ó, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, mesmo que haja essa suscitação de dúvida, ele continua como dono, tá? Então, pode haver essa suscitação de dúvida se o proprietário não concordar com essa análise do cartório de registro de imóveis. E aí, pessoal, nós estamos falando dos procedimentos para o registro, certo? Como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel. Aí nós já passamos, então, pela prenotação, passamos pela análise formal do cartório, e agora a gente tem a última parte desse procedimento cartorário aqui, que é o assentamento, que vai ser o quê? A transcrição em livro próprio. Então, tá tudo bem? Tá tudo ok? Então, se o cartório de registro de notas não identificar erros formais, né, ele procederá ao assentamento com a transcrição em livro próprio lá do cartório, tá? Essa parte do meu vídeo deveria ser feita pela minha amiga Lilian, que é uma cartorária de muita competência que estuda comigo do meu grupo. Ela pode ser que falaria bem melhor do que eu. Eu estou falando do que eu recebi na aula, mas eu acho que dá pra gente passar pela prova. Tem uma observação aqui, gente, que é o chamado registro Torrens, que é uma lei de registros públicos de número 6.015 de 1973, um ano antes de eu nascer, traz no seu artigo 277 desta lei o registro Torrens, que tem por finalidade oferecer ao proprietário de imóvel rural, tá? Não cabe ao proprietário urbano, mas ao proprietário do imóvel rural, a presunção absoluta de domínio por meio de um título que não poderá ser contrariado por qualquer outra pessoa. Então, é uma especificação do imóvel rural que garante aí ao proprietário, né, através de um título, essa presunção absoluta de domínio, tá bom? Isso, segundo meu professor, não cai em provas, então é só a título de curiosidade em relação ao imóvel rural. Tá bom? O que mais? Nós temos também, ainda como forma de aquisição de propriedade de imóvel, eu tô cansada já, gravei bastante hoje. A ascensão, artigo 1000, a partir do 1248 do Código Civil, tá? É uma forma de aquisição originária,
pela qual passa a pertencer ao indivíduo tudo aquilo que se une ou incorpora ao bem, de forma natural ou artificial, por força de disposição legal. Ou seja, na lei vai haver algumas situações que, devido àquilo que for incorporado ao bem, seja natural ou artificialmente, vai passar a pertencer ao proprietário, tá? Então, o artigo 1248 prevê 5 formas de acessão. Essa acessão se escreve A, C de casa, E de escola, SS, tá? Acessão. Então, no artigo 1248, a acessão é definida como 5 possibilidades: por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de alvéolo, por plantações ou construções. Pessoal, a formação de ilhas, que é o primeiro aqui, o inciso primeiro, do 1249, tá? Então, no 1248 estão as 5 formas. E depois os próximos artigos vão tratar de cada uma dessas formas de acessão. A primeira delas é a formação de ilhas, que está no 1249, tá? É de interesse do direito civil as ilhas surgidas em rios particulares, tá? Nós estamos falando de rios particulares, não rios públicos. Existe uma diferenciação aí, né? Se o município não tem rio, se o rio corta um estado, ele é do estado. Se corta 2 estados, ele é da União, tá? Então, é de interesse do direito civil as ilhas surgidas em rios particulares por serem pertencentes ao domínio público, dividindo-se em 2 grandes grupos: os do domínio público da União e os do domínio público dos estados. Então, as ilhas que se formarem em correntes comuns e particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos, que ficam em volta desses rios, né? Os ribeirinhos fronteiros, não tem que estar ali na beira do rio, respeitada a linha de meia distância. Então, se a ilha estiver integralmente... O que é a ilha, gente? Sei lá. Secou um pedaço do rio, forma uma ilha, certo? Então, se a ilha estiver integralmente dentro de uma das partes dessa linha, porque tem ali, imagina o rio, aqui, ó, uma parte aqui, certo? As 2 margens. Aí tem que imaginar uma linha no meio. E aqui tem os ribeirinhos de cá, os ribeirinhos de lá. E esse rio é um rio particular, tá? Então, imagina-se a linha no meio. E aí surge uma ilha aqui, tá? Por conta de secou, alguma coisa assim. Então, se a ilha estiver integralmente dentro de umas partes dessa linha de meia distância, ela pertencerá ao proprietário mais próximo. Então, vai ter que olhar a linha do meio e as 2 margens. Se tiver mais para cá, é desse ribeirinho. Se tiver mais para cá, é desse para cá, tá? Agora, se a ilha estiver bem no meinho, ela vai ser dividida entre as 2 partes, tá? Para esses proprietários e para esses, tá bom? Artigo 1249, dei uma lida lá, ele é meio grandinho, tá? Depois tem o aluvião no artigo seguinte, 1250. São os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas correntes. É um processo que ocorre de forma natural e vagaroso, em que há acréscimo de um terreno aluvial a um proprietário ribeirinho, não cabendo indenização. Gente, veja, imaginemos o rio, né? E aí, por conta aí, né, do curso do rio, entendeu? Naturalmente, vai acontecendo o quê? Vai saindo, vai depositar, a terra vai saindo daqui, ó, desse lado do rio, tá? E vai chegando aqui pro outro lado da margem, tá bom? E é o chamado aluvião. É um processo, então, de forma natural, vagaroso, e que vai aumentando. Então, aqui, desse lado do rio, parava aqui, certo? A propriedade do ribeirinho desse lado. Essa terra que veio descendo aqui do outro lado, aumentou. Então, o cara tem mais um pedaço aqui de terra. Então, esse aluvião não dá direito à indenização, tá? Do outro lado que perdeu. Basicamente é isso, tá? Leiam lá o 1250. No seu parágrafo único, ele fala: o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem,
Então, vai dividir aí o aluvião. Então, vai depender da formação que ele vai estar, tá? E não cabe indenização a outra parte, tá? O 1250 fala assim, ó, 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas dessas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. E é disso que a gente está falando. Então, guarda que o aluvião é sem indenização. E parecido com o aluvião é o avulsão, do 1251. O avulsão também é um processo natural, mas em que é destacada violentamente uma porção de terra de um imóvel incorporado a outro. O imóvel que recebeu o acréscimo, assim como no caso do aluvião, deverá ser registrado na matrícula do imóvel. Tudo isso tem que ser formalizado, tá? Ganhei uma ilha, tem que formalizar. Ganhei mais um pedaço através do aluvião, também precisa registrar para formalizar a propriedade, tá? No caso do avulsão, que é esse destaque violento aí, né, uma porção de terra de um imóvel, o proprietário que recebeu o acréscimo poderá ficar com a porção de terra C, se ele pagar a indenização ao outro proprietário ou se este não houver reclamado no prazo de 1 ano. Então, se o outro que perdeu não reclamar em 1 ano, tudo bem. Agora, se ele reclamar, né, então quem ganhou essa parte tem que pagar a indenização. Caso não haja o pagamento de indenização, o proprietário do imóvel que recebeu o acréscimo deverá permitir que o outro remova a parte acrescida, tá? Ele não quer pagar a indenização, ele dá direito ao outro de remover a parte que foi acrescida na propriedade dele, tá? E o abandono de alvo, tá? É a quarta forma aí de acessão, é o abandono de alvo. O alvo abandonado é o rio que desaparece, tá? Então, o alvo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo, para o leito do rio. Então, o alvo abandonado ocorre quando o rio tem seu curso desviado em razão de um fenômeno natural ou quando o rio seca. Então, o rio some. Então, fica ali um pedaço de terra, certo? Porque a água sumiu. O alvo abandonado pertence aos proprietários ribeirinhos, respeitado aquela linha, tá? De meia distância que a gente já tratou na formação das ilhas, tá bom? Então, o lado que estiver mais próximo é dono desse alvo abandonado aí, né? Da acessão. Por fim, ainda como acessão, né, gente, que a gente tá vendo aqui, que é essa forma que passa a pertencer ao indivíduo, aquilo que se une ou se incorpora ao seu bem, né? Nós temos o último aqui, a última forma, que é a plantação ou construção, artigos 1253 a 1259. Eu fiz uma tabelinha para estudar, porque o negócio é complexo, tá? Como regra geral, toda construção ou plantação, tá? Não é só construção, plantação também, existente em um terreno, presume-se feita pelo próprio proprietário, né? E às custas dele. Porém, pode ocorrer certas situações que admitem provas em contrário. Então, presume-se que o que está plantado no meu terreno, na minha propriedade, foi feito por mim às minhas custas, ou o que está construído. Mas não é bem assim, né, gente? Então, existe aí 10 situações, tá? Eu fiz uma tabelinha, mas existe 10 situações e que a gente vai levar em consideração aquele conceito da boa-fé ou má-fé. Então, se eu invadir o espaço, a propriedade, o terreno do outro, tem que verificar se foi de boa-fé ou má-fé. E aí são 10 situações, tá? Aí é decoreba mesmo, tá? Eu fiz uma tabelinha, eu vou aqui falar das situações, mas os senhores precisam pegar o código do 1253 ao 1259 e acharem a sua forma de estudar, tá? Eu vou falar aqui porque para mim ajuda a fixar o conceito, mas de qualquer maneira eu tenho uma tabelinha para poder estudar. Então nós estamos falando da acessão, certo?
Então, vamos lá. Vamos situação a situação, tá? Paciência. Se usar material de terceiro, de boa-fé em seu imóvel, deverá indenizar apenas o material. Então, se eu usei o material da outra pessoa, do terreno aqui do meu lado, usei a areia dela, de boa-fé, não sabia que era dela, porque eu também estava esperando areia, então eu vou indenizar o quê? O material. Se eu usei essa areia de má-fé, eu vou, além de indenizar, eu vou pagar perdas e danos se houver para esse proprietário, tá bom? Então, as duas primeiras em relação ao uso do material. Boa fé, eu só indenizo o material que eu usei, e má fé, além do material, perdas e danos se eu ocasionei para o proprietário. Vamos ao terceiro. Se construir em imóvel alheio, aí agora já é construção, tá? Os dois primeiros a gente falou do uso de material. Se eu construir em imóvel alheio, tá? Do lado aqui do meu terreno, fui lá invadir um pedacinho. Se foi de boa fé e de pequeno valor, eu vou perder, né? Perderá o bem, mas receberá indenização pelo material. Eu construí, eu vou perder o bem, mas eu vou, né, reclamar, reivindicar disso, e o outro vai me pagar o material que eu usei, porque ele vai ficar com isso aí. Se construir em imóvel alheio de boa fé, mas de grande valor, então o bem é mantido, mas eu vou ter que pagar o pedaço que eu invadi do solo, tá? Então, se for a invasão, tá? A construção invadindo a outra propriedade, né? A propriedade alheia, o imóvel alheio, se for de boa fé, pequeno valor, eu perco o bem e posso ser indenizado. Mas se for de grande valor, eu mantenho, porque eu investi um monte, tá? Então, se for de grande valor, eu mantenho o bem e vou ter que pagar ainda pelo solo que eu invadi, tá? Pelo pedaço da terra que eu invadi. Mas a minha propriedade vai ficar incorporada ali e construída, tá? Beleza. Agora, vamos lá. Se construir em imóvel alheio de má fé, perde tudo e não é indenizado. Se eu fiz de sacanagem, eu vou perder eu não vou ficar com aquele pedaço construído e também não vou ser indenizado, tá? Se os dois estiverem de má fé, eu e ele, sei lá, não consigo imaginar, mas na lei tá assim, os dois de má fé, eu que invadi e o outro que teve o espaço invadido, se os dois, ambos de má fé, indenizam apenas o material. Tá? Esquisito, né? Mas é isso. Mas vamos lá. Se constrói um imóvel próprio, de boa fé, com pequena invasão, então vamos falar agora da pequena invasão, de até 5%, tá? Aqui não é de valor, mas é o tamanho da invasão, tá? De boa fé, até 5% eu indenizo o solo, mais a desvalorização sobre o todo. Então, o cara teve ali, ele perdeu 5%. Então, eu tenho que indenizar o que eu peguei, mais a desvalorização do todo dele, tá bom? Porque o terreno dele ficou desvalorizado, porque perdeu 5%. Agora, se for de má fé, essa pequena invasão de até 5%, aí vai ter que derrubar o que eu construí, ou eu vou ter que indenizar o solo que eu invadi por má fé, em até 10 vezes o valor que vale aquele solo que eu invadi, entendeu? Então, se for de boa fé, até 5%, eu indenizo aquele pedaço, tá? E conta essa desvalorização do terreno, do imóvel alheio. Mas se for de má fé, vai ser derrubado o que eu construí, ou então eu vou pagar 10 vezes o valor, tá? Daquele solo. Até que não foi tão difícil, né? Agora vamos no 9 e no 10. Se for, agora nós falamos isso até 5% de invasão. Agora se eu invadir mais de 5%. De boa fé, eu indenizo o solo, mais a desvalorização do outro, mais a valorização do meu. Mais de 5%. Indenizo o solo que eu invadi, mais a desvalorização dele e a minha, tá? Eu tenho que pagar isso aí. Agora, se for má fé, mais do que 5%, derruba, tá? Mesmo se for até 5 ou mais de 5, derruba, demole. E se for de má fé, mais de 5, além disso, eu tenho que pagar perdas e danos em dobro. Olha que complicado, eu invadi mais de 5% o imóvel ali, construir,
vai ser derrubado e eu ainda vou pagar perdas e danos em dobro ao proprietário do terreno que eu invadi. Tá bom, senhores? Não é muito difícil, mas precisa repassar essas informações, porque é bem... Eu fiz uma tabelinha, sabe? Com cada situação, boa fé e má fé. E eu vou encerrar o vídeo aqui. A gente ainda vai tratar da terceira forma de aquisição de propriedade imóvel, mas nós falamos aí longamente do registro, dos procedimentos cartorários, e também falamos da accessão e as suas 5 situações de accessão, tá? De aquisição aí de propriedade imóvel. Então, eu vou encerrar aqui e vamos fazer um vídeo só sobre a terceira forma, que é mais complexa e cheia de detalhes, que é a uso capião. Tá bom? Valeu, bons estudos e não esqueçam de ler os artigos no código. Um abraço!